Humberto Costa, nosso líder, meu líder, tem a palavra. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado. É muito curioso, senhor presidente, observar a raiva de alguns setores da oposição com as medidas de amplo alcance social anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff no fim do mês passado, no dia 1º de maio. No fundo, o que isso denota é um profundo mal-estar dos nossos adversários diante daquilo que representam os governos do Partido dos Trabalhadores e o que representaram os governos que nos antecederam, dos quais eles fizeram parte. Na época em que governava o Brasil, o PSDB, partido que lançou nosso colega Aécio Neves como candidato a presidente da República, ia à televisão e ao rádio para falar de crise econômica, de crise financeira, da criação de multas e impostos, de racionamento de energia elétrica, em razão dos tantos apagões que assolavam este país. Nos nossos governos, não. O que sempre pautou as falas do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma foram assuntos de interesse da população. Resultados, conquistas das nossas administrações, como o pagamento de toda a nossa dívida ao FMI, as exitosas políticas sociais de Estado, a redução nas tarifas de energia elétrica, a vitória na partilha do Campo de Libra, os avanços das políticas de gênero e nas políticas de igualdade racial. Nesse último pronunciamento, a presidenta Dilma trouxe aos brasileiros o anúncio da correção da tabela do imposto de renda em 4,5% para 2015 e a atualização dos benefícios do Bolsa Família em 10% para mais de 36 milhões de brasileiros. Ações sobre as quais o PSDB, por exemplo, jamais conseguiria falar, porque quando foi governo, nunca corrigiu a tabela do imposto de renda e não entende de Bolsa Família. Talvez seja isso o que irrite tanto a oposição, especialmente os tucanos, que agora perseguem a presidenta Dilma com o argumento de que ela faz propaganda eleitoral antecipada. A questão, de fato, é que os governos do PT têm o que apresentar e o que os do PSDB têm para mostrar ao povo brasileiro. A questão é a pauta. Uma, a nossa, é positiva para o país. A outra era a pauta da crise, da recessão, do arroxo salarial, do desemprego, da renda do trabalhador achatada, dos lucros abusivos do sistema financeiro, da dívida impagável ao FMI e de mais de 20% do nosso povo atolado abaixo da linha da miséria, da linha da pobreza. Esse era o quadro anterior. E a grande questão que se impõe hoje é exatamente a qual dos dois Brasis que emergem nessa hora é que deveremos escolher por qual deles seguir. Nesse sentido, quero deixar aqui um simples comparativo, senhor presidente, para a reflexão de todos os brasileiros. No Brasil do PSDB, o desemprego chegou à média de 12,6% da população economicamente ativa, especialmente no fim do governo Fernando Henrique Cardoso. No Brasil da mudança, a média é de 4,6%. Ou seja, 4 vezes menor, segundo dados do IBGE. Recebemos do PSDB
Um Brasil onde a taxa básica de juros da economia era de 25%. No Brasil de hoje, ela está em 11% ao ano. A inflação média nesse país dos tucanos foi superior a 9% anuais. Depois que o Brasil mudou, estivemos durante todos esses anos absolutamente dentro das metas de inflação, sem ultrapassar o teto dessa meta estabelecida. Em 2002, quando entregou o governo, o PSDB deixou para os trabalhadores um salário mínimo de R$200. R$200, que não pagava nem uma cesta básica e meia. Equivalia a $86. Hoje, depois dos governos do Partido dos Trabalhadores e de um aumento real de 74%, estou falando aqui de aumento real de 74% para o salário mínimo, o Brasil tem um salário mínimo de R$724, o que equivale a mais de $300. É o maior poder de compra registrado para o salário mínimo no Brasil desde 1979. No Brasil do PSDB, nossa dívida externa era de 557% superior às reservas do Banco Central. Mas hoje, graças aos governos do PT, nossas reservas é que superam em 81,5% as nossas dívidas. O que significa dizer que recebemos um Brasil que devia 5 vezes mais do que tinha e fizemos com que atualmente ele tenha quase o dobro daquilo que deve. Nas administrações do PSDB, o país registrava um PIB de 1,2 trilhão e ocupava a 13ª posição no mundo. Mas quando o Brasil mudou, nosso PIB pulou para o que hoje representam 4,4 trilhões. E subimos 6 posições no ranking do crescimento econômico, do tamanho das economias mundiais, e chegamos à condição da 7ª economia global. Pois bem, senhor presidente, no que diz respeito a bolsas de estudos, em programas do tipo ProUni ou Ciências Sem Fronteiras, especialmente para a população mais pobre, eu não posso nem comparar. Porque no Brasil do PSDB não havia programas como esse. Esses programas eram zero. Não houve nada. Nos governos do PT já são 1,5 milhão de jovens estudantes que ingressaram na educação superior ou que foram estudar fora, graças a essa ação decisiva de inclusão. As administrações do PSDB legaram ao país em 8 anos 5 milhões de empregos. 5 milhões de empregos em 8 anos. Com os governos do Partido dos Trabalhadores, nós chegamos a mais de 20 milhões de postos de trabalho, gerando 4 vezes mais empregos do que os nossos antecessores e chegando às menores taxas de desemprego da série histórica. Em recursos habitacionais, o PSDB aplicou não mais que 33 bilhões de reais para a nossa população. Mas nesse novo Brasil, que surgiu com Lula em 2003, com os governos do PT, os brasileiros já foram beneficiados com 312 bilhões de reais, quase 10 vezes mais do que os tucanos investiram quando eram governo no Brasil, e mais de 3 milhões de casas e de famílias beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Nas gestões do PSDB, do senador Aécio Neves, a redução da desigualdade social no Brasil foi de somente 2%. Nos nossos governos, o Brasil mudou para melhor. Mudou para se tornar socialmente mais justo,
ao reduzir a desigualdade em mais de 12%, com 36 milhões de brasileiros deixando a linha da extrema pobreza, graças a programas como Bolsa Família, o Mais Médicos e tantos outros programas de elevado, Brasil Sem Miséria, programas de elevado alcance social. A renda média dos trabalhadores cresceu 30% e atualmente temos um Brasil em que mais da metade da população é de classe média. Essas são as diferenças que se impõe a analisar no momento atual. É esta escolha que teremos que fazer entre ficar com o Brasil que muda e que se desenvolve com inclusão social ou o Brasil do passado, do atraso social e da pequenez. As diferenças são visíveis. Ao passo que a presidenta Dilma tem uma mensagem encorajadora para o país, a de que temos que ter força para continuar na luta pelas reformas mais profundas que a sociedade brasileira tanto precisa e tanto reclama, o pré-candidato do PSDB, o senador Aécio Neves, em um jantar privado com banqueiros e outros representantes da elite desse país, diz que no eventual mandato dele, ele não teria nenhuma preocupação em tomar medidas impopulares. Que medidas impopulares são essas, senador? Que medidas impopulares são essas, candidato a presidente? Nós vamos voltar para o desemprego? Nós vamos voltar para o arroz salarial? Nós vamos voltar para o crescimento da desigualdade? Nós vamos voltar para o descontrole da inflação? Nós vamos voltar para o crescimento da dívida externa? Nós vamos voltar para o crescimento das taxas de juros? Diga o que são essas medidas impopulares para que o povo brasileiro possa julgar o perfil da nossa presidenta e o perfil dos que pretendem elegê-lo candidato, elegê-lo presidente da República. Obviamente que essas medidas impopulares não vão ser aplicáveis aos banqueiros, não vão ser aplicáveis às elites desse país. Elas vão atingir duramente o trabalhador sofrido, o trabalhador da palha da cana, o operário industrial, a classe média. Esses serão as vítimas dessas medidas impopulares. São medidas, obviamente, dirigidas ao povo. E é nisso que reside a volta ao passado. A mudança que eles propõem é a mudança para o passado. É a mudança para o período em que o povo brasileiro tinha sua autoestima lá no chão, em que o Brasil era motivo de chacota e discriminação internacional. É essa a mudança que é preconizada por essas forças que governam o Brasil há séculos e que só puderam trazer para o nosso povo exclusão social, sofrimento, miséria, desemprego e tantas outras mazelas que nós, ao longo desses anos, 12 anos, estamos tentando reverter. Será o arroz salarial, a mão dura contra o trabalhador, contra os direitos e as conquistas trabalhistas, contra os movimentos sociais. Como no passado, essa é a prova de que o PSDB não quer se comprometer com programas sociais como o Bolsa Família e como o Mais Médicos. E que vai insistir na política de distribuir lucros para os mais ricos em prejuízo dos mais pobres. Não. A esse tipo de Brasil, eu estou certo que a população brasileira não quer voltar mais. Estamos todos indelevelmente marcados pelo signo da mudança e vamos continuar fazendo todas as mudanças que forem necessárias para melhorar a vida dos brasileiros, especialmente dos mais pobres e da classe média. E quando ouvirmos um tucano falar de uma proposta nova, de uma mudança que quer fazer, precisamos perguntar: por que não fizeram no tempo em que eram governo? Agora estão falando porque a presidenta Dilma vai dar 4,5% de correção no imposto de renda a partir do ano que vem para os trabalhadores, os salários mais baixos. E aqui eu disse,
Eles deram em 95, no período de transição do fim da inflação, 17%. Nos outros 7 anos, não corrigiram 1%. Nem 1%. Nem 1% desses limites para a isenção do imposto de renda. Quer dizer que naquela época eles não fizeram. Vão fazer agora? Em nome de quê? A troco de quê? Quando a gente assistir na televisão, eles dizendo que estão preocupados com o desemprego, vamos perguntar por que não fizeram isso lá no passado? Por que o senhor Fernando Henrique não fez isso quando era presidente da República? Pois bem, senhor presidente, eu quero agradecer a tolerância de Vossa Excelência, mas dizer com toda tranquilidade que eu tenho confiança que o povo brasileiro não quer mudar para o passado. O povo brasileiro não quer voltar atrás na sua história. E por mais que eles tentem desgastar nosso governo, com a cantilena que se repete o tempo inteiro, eu tenho convicção absoluta de que o povo brasileiro quer continuar mudando, quer marchar, quer seguir em frente, quer avançar e não vai considerar essas propostas de retorno ao passado. Muito obrigado.